Bom dia, povo abençoado por Deus. Aqui quem vos fala é o pastor André Oliveira. E nessa tarde maravilhosa que já passou de meio-dia, nós queríamos deixar um vídeo aqui e que esse vídeo possa ajudar tanto o seu amigo, um irmão, uma tia, algum parente, né? Sobre tudo isso que está ocorrendo no nosso país, sobre o coronavírus, né? E eu quero deixar aqui, quando a crise mostra a sua face, tá? Quando a crise mostra a tua face. Nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 3 de Neemias, que esse Neemias aqui significa consolador, né? E nós vemos aqui, está dizendo assim, no capítulo 1, versículo 3. E disseram-me o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Nós vemos aqui uma situação complicada, difícil, e nós vemos aqui quando a crise ela mostra a sua face, é algo que nós vamos entrar em desespero, né? E muitos têm entrado em desespero. Só que Neemias ele nos ensina uma lição, até porque nós vemos tanta gente orando, muito bom. É muito bom orar. A oração é a chave da vitória, né? Jesus falou que a oração de um justo, ela pode muito seus efeitos. E Jesus entregou essa autoridade na mão da igreja. Ele disse assim: tudo que ligar de aqui na terra será ligado no céu. Nós sabemos que nós temos essa autoridade, esse poder que Jesus deixou para a igreja. Só que aqui eu quero passar um ensinamento sobre Neemias, né? Diante dessa aflição, diante dessa angústia, porque Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu também venci o mundo e vós vencereis também. O Salmo 34, verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda, e nem sequer um osso se quebrará. Só que Neemias nos ensina, diante de uma notícia braba, caótica, né? Porque muro de Jerusalém fendido, as portas queimadas diante do fogo, diante de um desespero, de uma notícia complicada. Neemias, quando ele ouve a notícia aqui, ele nos ensina que ele não vai tomar reações, atitudes complicada não. Neemias primeiro ele vai sentar. No versículo 4 diz assim, ó: e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei-me e lamentei-me por alguns dias. Antes de Neemias tomar atitude, ficar desesperado, deixando a sua família desesperada, quantas famílias estão sem saber o que fazer diante do coronavírus, meu irmão? Sabe o que nos ensina aqui? É que Neemias, primeiro ele vai assentar. E Jesus deixou isso bem claro no capítulo 14 de Mateus, no Evangelho de Mateus, versículo 28. Né? Se alguém quiser construir uma torre, precisa se assentar primeiro para fazer as contas e os gastos. Nós vemos aqui que a forma de assentar, Deus conhece a tua forma que você está sentada essa hora. A Bíblia diz no Salmo 139, tu me sondas e tu me conheces, tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Deus sabe como tu está dentro da sua casa, Deus sabe como você que está aí no hospital, você que está caótico, passando, sem saber o que fazer diante dessa situação do coronavírus. Sabe, Neemias ele assentou primeiro. E nós aprendemos aqui que o Salmo 137 diz que o povo de Sião sentaram e choraram. E o que eles fizeram com as suas harpas? Eles penduraram no salgueiro. Olha, penduraram e não sabiam o que fazer. Eles estavam lembrando do passado. Mas nós sabemos que isso aí, meus irmãos,
É a mão de Deus na face da terra. E se é Deus tratando, a primeira coisa que nós precisamos fazer, tá? Orar, é certo da gente orar, mas saber como orar. E Neemias nos ensina isso aqui, ó. Primeira, a intercessão que Neemias vai fazer quando a crise mostra a sua face. A primeira coisa que nós aprendemos com Neemias, né? Esse homem aqui, diante da parte de Deus, olha o que diz, ó. A primeira oração que Neemias faz diante do Senhor. Ele não vai pedir para a família dele, ele não vai pedir para ninguém. Primeira coisa que Neemias vai fazer, o texto diz que a intercessão de Neemias, ele adorou a Deus. Capítulo 1, versículo 5. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei, né? Por alguns dias, versículo 4, jejuando, orando perante o Deus do céu. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus. Primeira, a oração de Neemias, ele não pede para a família, para livrar do coronavírus, ele não pede nada por ninguém. Primeira oração, a intercessão, primeira forma, primeira atitude que Neemias toma, ele ora ao Deus dos céus. Ele faz uma adoração a Deus, sabendo que Deus é o dono do céu, é o dono da terra, tudo está sobre o seu domínio, tudo está sobre o teu controle. E ele diz assim: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Essa é a primeira oração que Neemias faz. Meus irmãos, segunda oração que ele faz, a intercessão, agora sim ele vai interceder pelo povo. Oh, Jesus, ribanto, calastebinácia. Ele não começa intercedendo pela família, não. Pelos doentes, não. Ele está intercedendo, pedindo a Deus que intervém na história. E segundo, ele vai interceder pelo povo. Hoje, mais que nunca, há necessidade. A intercessão, agora sim, é pela família, pela igreja, pelas nações, a sociedade, pelos governantes. Nós vemos lá Sodoma e Gomorra, o povo intercedendo. Nós precisamos hoje interceder pelas famílias, pelas nações, pelo... Agora, irmão, sabe o mais importante nessa intercessão de Neemias? No capítulo 1, versículo 6, que ele está intercedendo pelo povo. No capítulo 1, versículo 6 diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu faço hoje perante a ti, dia e noite pelos filhos de Israel, pelo teu servo faço, né? Nós vemos aqui, primeiro ele está intercedendo pelo povo, família, nações, sociedade, né? Todos os doentes, os enfermos. Agora sim, a terceira oração que Neemias faz, irmão, aleluia, você que está orando, faça essa oração. Ele fez a confissão de pecados. Oh, glória a Deus. Está no versículo aqui, 6 ainda. E faça a confissão na parte B. E faça a confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti, e também a casa de meu pai pecamos. Olha o que ele está fazendo. A oração pela confissão de pecado, pelo pecado do povo. Você acha que Deus tem se agradado, meus irmãos? Por isso que 2 Crônica 7, versículo 24 diz: O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha, e se converter dos seus maus caminhos. Olha, que você possa, nesse momento, ajude alguém que não está sabendo orar. Passe para alguém longe que não está sabendo interceder, que Deus vai entrar com a sua providência, meus irmãos. Deus vai entrar com o seu agir. Deus vai entrar, porque a oração é a chave que nos abre as portas do céu, né? Ela dá capacidade, habilidade diplomática na sua confiança que está no Todo-Poderoso. Ele tem o poder, está tudo sob o seu domínio, está tudo sob o teu controle. Aí sim, aí nós vamos pedir, aleluia, como diz João 14, 14, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos concederei, né? Que Deus possa nessa noite nos ensinar a orar, que nós possamos orar, fazer uma oração certa, porque toda a igreja, não importa, meus irmãos, não fique com essa, eu quero dizer uma coisa, você está debaixo da autoridade do seu pastor. Se o teu pastor disse para você não ir para a igreja, fechou,
Que Deus abençoe ele. Ele é uma autoridade diante de Deus. Para aqueles que estão abertos e aqueles que estão fechados, vamos parar com isso, gente. Vamos interceder, vamos orar, não importa. Toda autoridade é constituída por Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, diz isso. É tempo de nós intercedermos e a igreja junta. Não se esqueça que Jesus deixou uma autoridade para a igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Que você possa guardar essa palavra, ficar tranquilo, bote louvor na sua casa, faça a oração, mas saiba orar. Que Deus nessa noite, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Não tem coronavírus, certo? A nossa família, a nossa casa está protegida pela mão do Senhor. Que Deus abençoe a sua tarde, em nome de Jesus. Amém.